Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe agora através da palavra. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 5. De antemão já vou pedir desculpas, porque eu preparei a projeção para a gente poder acompanhar da projeção. Mas como a gente falha às vezes, né? Quase sempre. Na hora de salvar eu não salvei nada, né? Só Jesus que salva, né? E aí agora nós fomos, né, Felipe? Eu fui espetar o pendrive aí, não tinha nada. Oh, misericórdia. Mas eu vou pedir para você permanecer com a tua Bíblia aberta, tá bom? No Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E o tema da nossa mensagem, a série ainda, continuamos, Eu Creio. E a mensagem, o tema nosso é Eu Creio na Cura. E eu quero desafiar vocês a crer na cura mesmo. Você crê que Jesus continua curando? Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, em que estamos acostumados com as informações, com as coisas que são palpáveis, com as coisas que, para acontecer, tem que provar para nós. Vivemos o grande desafio de crer no sobrenatural, crer no extraordinário, porque Jesus é extraordinário, Jesus é sobrenatural. Eu creio na cura. Então nós vamos ver a história muito interessante aqui, que está Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler 15 versos, do 1 ao 15. Vou pedir a tua atenção, não disperse, para que a gente possa compreender a palavra. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, perto pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aleluia, aleluia. Queridos, esse texto, ele possui alguns detalhes muito interessantes, mas são detalhes que nós não vamos contemplar aqui, porque eu quero desafiar você a todos juntos prestarmos atenção na pessoa, na vida desse homem que foi curado de uma forma maravilhosa por Jesus.
Vamos agora acompanhar trecho por trecho. Eu vou destacar aqui, acompanha da tua Bíblia, dos versos 2 ao 5. Diz assim, o relato do texto: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque muitas vezes, tendo sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedra. Marcos, ele diz aqui que Jesus e seus discípulos chegaram à terra dos Gerazenos, e logo que eles descem do barco, que eles desembarcam, esse homem que estava possesso por uma legião de demônios, uma legião contada pelos soldados romanos, era um destacamento de 6.000 homens. Então este homem estava possesso por muitos demônios. Haja vista a condição que Marcos relata aqui. E o relato que nós temos aqui, queridos, é de uma situação totalmente fora de controle. Aquele homem vivia em uma situação extraordinariamente desesperadora. No verso 7, diz que aquele homem possesso, movido pelos espíritos imundos, chega até Jesus e diz assim, o demônio diz assim: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. O que o demônio, os espíritos estavam dizendo para Jesus é: Jesus, até aqui você veio nos incomodar? Esse território é nosso. Nós estamos estabelecidos aqui. Percebam, queridos, a situação desesperadora e aparentemente irreversível daquele homem. Ele morava entre os sepulcros. Ele andava nu, corria nu pela cidade, corria nu pelos campos, gritando, clamando. Vivia nos locais isolados, vivia nos cantos bizarros daquele povoado, na terra dos Gerazenos, rodeado de trevas, rodeado de desespero. A Bíblia King James é uma excelente Bíblia, se você quiser adquirir uma. Ela possui um comentário sobre esse trecho, e ela comenta que neste local onde Jesus desembarcou com os seus discípulos, era um local íngreme, era um precipício. E ali havia um antigo cemitério, antigos sepulcros. E entre os sepulcros haviam também cavernas. E nessas cavernas viviam pessoas. Quem vivia ali? Quem era a população que habitava esse local bizarro? Eram pessoas que não tinham famílias. Eram enfermos, eram lunáticos. E no caso desse homem, endemoniados. Pessoas que estavam à margem da sociedade. Viviam ali entre os sepulcros, até, quem sabe, esperando a morte. Um local onde não havia esperança. Eu imagino que ali ficavam, ali também morriam. Mas eu quero destacar aqui nesses versos do 2 ao 5, uma palavrinha só. Eu quero destacar aqui no final do verso 4, a palavra ninguém. Vejam aí, a palavra ninguém. Marcos diz que ninguém podia segurar aquele homem. Ninguém poderia deter aquele homem. Consequentemente, ninguém poderia ajudá-lo. A palavra ninguém, ela significa nenhum ser humano. Significa que não existia mais expectativa para ele. Significa que todas as forças humanas que foram empenhadas para tentar ajudá-lo foram exauridas, acabaram. Não existe mais esperança. Ninguém. E agora eu quero convidar você a olhar para a tua vida, para as circunstâncias que talvez você venha passando.
para as experiências que você talvez venha vivendo. Talvez você conheça bem a palavra ninguém. Como é terrível. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando alguém diz para você: eu não posso fazer mais nada por você. Ninguém pode mais te ajudar. Já foram-se todas as formas de tentar reverter essa situação, mas já não podemos fazer mais nada. É horrível ouvir isso, é como se fosse uma sentença de morte. Eu me lembro que uma vez eu ouvi isso, eu não me lembro agora em qual ocasião, mas eu lembro que eu fiquei muito chateado quando a pessoa disse: eu não posso fazer nada por você. E a situação daquele homem era mais ou menos assim. Quem sabe, querido, você esteja vivendo uma situação em que já foram, se exauriram todas as tentativas. Quem sabe a cura já não é mais possível para você. Quem sabe a reversão da sua enfermidade já não é mais uma realidade para você. Quem sabe você esteja enfrentando uma situação impossível, irreversível. E o pastor Isaías pregou aqui domingo à noite sobre o Deus do impossível. Como é horrível estar vivendo em uma situação onde todas as possibilidades já se esgotaram. Ou quem sabe até exista alguma possibilidade, mas ela está muito além das nossas forças e muito além das nossas condições. Quem sabe você esteja lutando com essa enfermidade, uma enfermidade incurável. Quem sabe uma enfermidade rara. E vão-se aí as consultas. Muda-se de médico. Muda-se o medicamento. E em cada tentativa, as suas esperanças vão se esgotando. Quem sabe não é com você, mas é alguém que você ama muito. Quem sabe não é com você, mas é com a tua esposa. É com o teu esposo. Quem sabe é com os teus filhos ou com os teus pais. Talvez, queridos, como eu falei aqui no começo, você não creia mais na cura. Você não creia mais no extraordinário. Você não creia mais em milagres. Ou quem sabe você está conformado com a situação que você está vivendo. Não tem mais jeito, eu vou fazer o quê? Ou talvez a tua fé já tenha sido abalada por conta de uma situação irreversível e também impossível. Mas eu quero contar uma história para você. Eu quero contar uma coisa para você, queridos. A terra onde esse homem vivia, terra dos Gerazenos, segundo Marcos, não era um arraial de Jesus. Era uma terra de gentios. E vamos olhando para o texto aqui, gentios que, segundo os seus costumes, causavam arrepios e náuseas em qualquer judeu. Uma, porque eles consumiam porcos. Tinha uma criação grande de porcos ali. E para os judeus, os porcos são imundos. Outra, porque pessoas viviam em cemitérios, o que também era uma coisa absurda para um judeu. Então, se a gente for pensar, se nós formos pensar de uma forma racional, de uma forma, digamos que exata, ali seria o último lugar que Jesus pisaria. Uma que não era a terra dele, não eram os filhos da promessa, não eram os judeus, os herdeiros do reino de Deus. Ali seria, digamos que ali não seria a rota de Jesus. Mas olha que interessante, se nós voltarmos um pouco para trás, nós vamos ver que Jesus estava às margens do Mar da Galileia. Ele entra num barco com os seus discípulos, e quando eles estão mais adentro do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, uma forte tempestade atinge aquele barco, aquele local. E aí nós conhecemos a história. O barco onde eles estavam quase naufraga. Os discípulos então amedrontados dizem para Jesus: acorda Jesus, que o negócio está pegando aqui.
Jesus então acorda, antes de repreender as forças da natureza, repreende a fé tímida dos discípulos. A bonança se estabelece ali, e Jesus continua com seus discípulos o seu trajeto, e eles desembarcam justamente onde há um cemitério, em Gerasa, um cemitério onde viviam pessoas vivas. Você duvida que Jesus pode tocar em todos os impossíveis que você está vivendo? Sabe por que eu pergunto isso, queridos? Porque nós somos tão tomados pelas circunstâncias terrenas que nós deixamos de crer. Nós deixamos de crer no sobrenatural. Nós deixamos de crer no extraordinário. Nós não acreditamos que Jesus possa fazer coisas extraordinárias por nós. Você crê que Jesus pode fazer coisas extraordinárias por você? Quem é o teu Deus? A quem você serve? Queridos, eu vejo duas situações aqui. Um homem em um local, em uma terra, onde muito provavelmente Jesus não passaria. E por outro lado, eu vejo Jesus rompendo as barreiras da natureza, Jesus rompendo as barreiras da religião, Jesus rompendo as barreiras da cultura. Simplesmente, todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa luta para curar uma pessoa, para entrar num povoado, para curar um homem. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por circunstâncias, e principalmente quando se trata de saúde, porque nós ficamos muito abalados quando a nossa saúde está abalada. Quando o diagnóstico é de uma doença incurável, ou quando não se acha um diagnóstico, angústia, ou quando o tratamento não corresponde, somos tomados de angústia, somos tomados de desespero. Tem uma coisa interessante nos milagres de Jesus. Se você observar, em quase todos os milagres de Jesus, alguém se dirigiu a Ele. Vocês percebem que multidões perseguiam Jesus. E entre os enfermos, cegos, surdos, essas pessoas clamavam: Senhor, cura, eu quero voltar a enxergar. Elas estavam próximas de Jesus. Quando não, algumas pessoas eram levadas até Jesus. Ou em outras ocasiões, como no caso de Jairo por sua filha, ou do centurião pelo seu servo, ele chega até Jesus e pede que o Senhor o cure. E à distância o Senhor Jesus cura aquelas pessoas. Eram pessoas que estavam próximas de Jesus. Eram pessoas que estavam no caminho de Jesus. Mas aquele homem, queridos, ninguém podia fazer alguma coisa por ele. Ninguém poderia rogar por ele. Ninguém poderia pegar ele e lhe levar até Jesus. Nem ele mesmo tinha condições de chegar até Jesus, porque ele estava dominado por um espírito imundo. Ele estava fora de si. Ninguém poderia ajudá-lo. Ou talvez ninguém se interessaria em ajudar aquele homem. Mas vocês percebem que Jesus vai rompendo todas as barreiras, vai fazendo o inimaginável,
vai fazendo o impossível. Jesus, como Ele sempre faz, Ele vai surpreendendo para ir ao encontro daquele homem. Eu quero dizer para você, querido, que se você crê, Jesus vem ao teu encontro essa manhã. Que se você crê, Jesus vai te curar nesta manhã. Você crê na cura? Não há nada que possa impedir Jesus. Não são os teus pecados. Você se acha impuro? Você se acha pecador? Você se acha imerecedor? Todos nós somos. Mas Jesus, Ele rompe com todas as barreiras. Percebam que nos versos 10 ao verso 13, os demônios pedem uma coisa interessante para Jesus. Eles pedem assim: manda-nos, autoriza-nos para irmos aos porcos. E aí você pode perguntar: mas por que Jesus autorizou isso? Por que Jesus fez isso com os bichinhos? Que prejuízo! Queridos, talvez essa não seja a melhor explicação, porque Jesus permitiu que os demônios fossem até os porcos. Mas eu vou dar a explicação para vocês, a qual eu creio, porque o Senhor fez isso. Jesus permite isso, queridos, porque a atenção dele estava voltada para a vida daquele homem. Jesus não estava preocupado com os 2.000 porcos. Jesus se preocupa com vidas. Os porcos, poderíamos dizer que eles tinham um grande valor para aquele povo. E vamos calcular aqui entre nós, cerca de 2.000, é um prejuízo muito grande. Aquele povo apreciava os porcos. Digamos que ele tinha um valor econômico, digamos que ele tinha um valor cultural, gastronômico. Sabe, irmãos, nós às vezes colocamos muitas barreiras entre nós e Jesus. Barreiras todas que ele já rompeu, barreiras todas que ele já venceu, barreiras todas que na cruz ele destruiu. E nós acreditamos que elas ainda existam. Uma vida de um homem já descartado pela sociedade valia para Jesus muito, mas muito mais do que o valor financeiro daquela manada de porcos. Às vezes, queridos, nós queremos explicações extraordinárias demais para caber na nossa magnanimamente, para saciar o nosso desejo de explicações extraordinárias. Mas Jesus é simples e poderoso ao mesmo tempo. Quem pode explicar isso? Ele é Deus e Ele é presente em nossas vidas ao mesmo tempo. Quem pode explicar isso? Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem pode explicar isso? Nós queremos explicações difíceis demais para coisas que são simples demais. Simplesmente porque a vida daquele homem tinha muito mais valor para Jesus. E sabe por que nós nos surpreendemos com isso? Sabe por que isso nos assusta? Porque as vidas não têm mais valor para nós. Às vezes o ninguém somos nós. Nós não nos importamos mais com a vida das pessoas. Mas Jesus, sim, Ele importa. Queridos, Jesus não está preocupado com a nossa cultura.
Jesus não está preocupado com as coisas que estão acontecendo, porque Ele tem o controle de todas elas. Mas Jesus se ocupa do quê? Jesus se ocupa de vidas, da tua vida, da minha vida. Jesus continua libertando os oprimidos, Jesus continua consolando os que choram, Jesus continua a curar os enfermos. E eu quero dizer duas coisas para você, estou finalizando. Primeira coisa que eu quero dizer, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a tua vida é muito valiosa para Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que os olhos de Jesus estão sobre a tua vida. Jesus, no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, ele diz assim, Evangelho de Mateus 10, ele diz assim: por acaso, não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saiba disso. Ele continua e diz: até o cabelo de vocês estão contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para Ele do que muitos pardais. Queridos, nos dias de Jesus, um pardal era insignificante. Até vendiam pardais. Você comprava 4 pelo preço de 2 e ganhava um de brinde. Nos dias de hoje, então, pardal é mais insignificante ainda. Hoje é uma praga, não é isso? Mas Jesus diz que, ainda sendo um pássaro insignificante, às vezes invisível para nós, Deus não se esquece de nenhuma dessas aves. Elas não estão esquecidas diante de Deus. Quanto mais você, irmão, quanto mais você, irmã. Até os cabelos da tua cabeça estão contados. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para que você não se esqueça de que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, de que Deus está cuidando de você. Eu acho maravilhoso quando o salmista, no Salmo 139, diz assim, eu vou usar uma outra tradução que eu acho interessante: o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me assento e quando me levanto. Conhece de longe cada pensamento. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. Deus tem um interesse muito profundo pela tua vida. Você, querido irmão, querida irmã, não estamos esquecidos diante de Deus. Ele trouxe você aqui para dizer isso. Por fim, nos versos 14 e 15, o fim do verso 14 e verso 15. O que aconteceu com esse homem? Então, saindo o povo para ver o que se sucedera, indo ter com Jesus, o que eles viram? Viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E como eles ficaram? Temeram. O que é isso? Queridos, se você tem enfrentado graves enfermidades, ou se alguém que você ama tem enfrentado, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, talvez se você esteja descrente, achando que está diante de uma situação impossível, irreversível, eu quero dizer uma coisa para você, guarde isso. O Jesus que nós cremos, Ele continua libertando os oprimidos. O Jesus que nós cremos continua perdoando, continua salvando, Ele continua saqueando vidas das trevas. Jesus continua
curando. Aquele homem viu o impossível acontecer na sua vida. Aquele povo viu o impossível acontecer na vida daquele homem. Porque para Jesus não há impossíveis. Porque Ele quer, Ele deseja, Ele se ocupa de nós. Ele se ocupa da minha vida, Ele se ocupa da tua vida. Jesus é o Deus da cura. Jesus é a cura. Nele reside todo o poder e toda a autoridade. Eu quero finalizar cantando. Nós vamos entoar um cântico. E ele diz exatamente isso. O Deus do impossível continua curando.